Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. Quem achou, diga amém. Vamos ler a Bíblia, que diz assim: ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus glorificado por meio dela. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos pegaram? Não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O tema dessa mensagem é desatai-o e deixai-o. E eu creio que há um desatar de Deus aqui nessa noite. Você crê nisso? Irmãos, o texto é bem claro, é bastante conhecido da igreja. Quem não conhece um homem chamado Lázaro, que era amigo de Jesus, e o texto diz que Lázaro ele morre, adoece. Louvado seja o nome do Senhor, ao ponto de morrer. Mas sendo que o que é interessante é que Lázaro, você não tem na Bíblia assim escrito, e disse Lázaro. Lázaro ele é amigo de Jesus, mas sendo que não tem nada escrito dos atos de Lázaro. Perceba que isso daqui é algo lindo, porque Cristo considera ele como amigo, mas sendo que não tem nenhum texto na Bíblia dizendo, e disse-lhe Lázaro. Lázaro, ele não falou nada, mas o texto é bem claro em dizer que amava Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Mas sendo que o enredo, o contexto dessa família, a qual Jesus ama, começa no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Uma mulher chamada Marta, a qual Jesus amava, ela vai convidar Jesus para a sua casa. E o texto diz que quando ela convida Jesus para a sua casa, ela fica afadigada com os afazeres de casa. Ela fica de um lado para o outro. Ela não dá atenção a Cristo, a qual ela convidou para a sua casa. Perceba que se a gente já chamou Jesus para o nosso ambiente, vamos dar prioridade, como foi falado nesta noite. Por quê? Marta, ela faz o convite para Jesus ir na sua casa. Mas sendo que quando Jesus chega em sua casa, ela não dá prioridade. E eu tenho aprendido e tenho sempre falado isso, que aonde Jesus está, há um culto, louvado seja o nome do Senhor a Ele. Aonde Jesus está, sempre é um culto, porque aonde Jesus está, o ambiente fica diferente. As coisas mudam, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas sendo que diferente, Marta, ela não valoriza essa presença tão grandiosa de Jesus em sua casa. Percebe, irmão, se você está aqui nessa noite e convidou Jesus para a sua casa, valorize a presença dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você convidou Jesus para a sua casa, tranquilize o seu coração. Faz como o salmista em Salmo 34, versículo 37, versículo 4 e 5, que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas o texto diz que Marta, ela não dá valor a quem estava na casa. Talvez aqui nessa noite eu possa estar pregando para dois grupos de pessoas. Aqueles que vão entender, eu não estou num ambiente comum, eu estou num ambiente sobrenatural. Mas também eu creio que possa ter alguém também que já está pensando nas contas de amanhã, já está pensando nos dias de amanhã, já está pensando na semana de amanhã, e isso rouba tudo aquilo que você tem para receber aqui nesta noite. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar, para você que está aqui. Jesus está no nosso meio, e aonde Jesus está, a abundância de vida, pessoas são transformadas, vidas são mudadas, e o nome dele é glorificado. Mas Cássio, aonde está isso que Jesus está no nosso meio? Confirma a Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 20. Porém eu vos digo, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aqui eu já posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus já está na casa para entregar a tua bênção, a tua vitória em tuas mãos. Mas sendo que tem uns que vai valorizar essa presença, e outros vão ficar como Marta, vão ficar de um lado para o outro, não vão sentar, não vão refletir, não vão ficar ligado no que está acontecendo aqui. Mas o texto diz, irmãos, que teve uma que entendeu, ele está na casa,
eu vou valorizar a presença dele, porque diz o texto, que num determinado momento do dia, Marta, ela olha para Jesus e diz: mestre, não te importas que eu fique aqui trabalhando, e ela fique aos teus pés te ouvindo? Jesus libera uma palavra para Marta e diz: Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas só uma lhe é necessário. Qual é necessário? Maria escolheu a melhor parte. E o que Maria escolheu, Cássio? Maria escolheu adorar. E nessa noite eu posso confirmar que você já chegou. Eu posso confirmar que você já sentou no banco. Eu posso confirmar que você já levantou a mão. Eu posso confirmar até que você já deu glória. Mas adoração é só Deus que pode sondar o seu coração. Eu creio que nesta noite tem crente Marta, que está preocupado com os afazeres, mas também nessa noite tem adoradores como Marta, que decidiram: ele está na casa, e eu vou me entregar sem reserva, aleluia, para a glória de Deus. Oh, meu irmão, valorizamos esta presença que está na casa. Jesus está na casa. A Bíblia também relata um homem que chama também Jesus e não valoriza a presença dele na casa. Esse homem chamado Simão, fariseu, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz o texto, irmão Paulo, que Simão, ele chama Cristo para jantar na sua casa. Diz o texto que quando ele chega, ele não dá a reverência que é devida para Jesus, ele fica observando o que Jesus vai fazer, irmão. Infelizmente tem pessoas assim, que observam o que está acontecendo e não entra no mistério que está tendo. Oh, meu irmão, e Simão fica observando o que Jesus vai fazer. Mas diz o texto que lá de fora, uma mulher pecadora, e não é de longe não, é uma mulher pecadora da cidade, ela entende: Jesus está na casa, Jesus está no ambiente. Diz o texto que essa mulher chega por trás de Jesus. E o lugar mais alto aqui nessa noite não é o que estou aqui em cima. O lugar mais alto aqui nessa noite é quem decidiu estar aos pés de Jesus. Essa mulher, a primeira atitude que ela toma é o que, Cássio? É ir até os pés de Jesus. Mas essa mulher, ela chega diferente, e Simão ficou observando. Essa mulher, ela chega aos pés de Jesus, o beijando. Chega aos pés de Jesus com lágrimas, e unge os pés de Jesus com os seus cabelos, seca, os pés de Jesus com os seus cabelos. Perceba que tudo que Simão, um fariseu, doutor da lei, tinha que fazer, alguém que nem é da linhagem fez. Irmão, isso daqui é perigoso. Tomamos cuidado. O que é, Cássio? Qual cuidado? Para não perder para quem está chegando lá de fora agora. Tem pessoas que estão há anos na igreja e não desenvolve, não aprende, não cresce. E tem gente que acabou de chegar, já está voando, já está indo, já está avançando. Simão era fariseu, até conhecia quem estava na casa, mas não reverenciou o poder de quem estava na casa. Era uma cultura, irmãos. Todo judeu, ele andava. O judeu, você conhece que eles andavam de sandália. O chão era barrento. Era uma cultura de todo mestre. Quando chegar na casa do outro, primeira coisa, envia um servo, ou ele mesmo poderia fazer, lavar os pés daquele que chegou. Segunda coisa, beijar também, o tratar com ósculo, que era o quê? Um beijo. E segundo, ungir ele com perfume. Perceba que Simão não fez nenhuma destas coisas. Aí, irmão, o texto diz o quê? Que Simão, no seu coração, irmão, isso aqui é perigoso. Temos que tomar cuidado com o que nós estamos pensando do nosso irmão. O irmão não pode ver, mas Jesus está vendo qual o teu pensamento. Porque o texto diz que Simão pensou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher. Quem é essa mulher? Pecadora. Jesus, conhecendo o coração de Simão, disse: Simão, olha, rapaz, havia um homem que tinha 2 devedores. Havia um credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Ambos não tiveram como pagar, os 2 foram perdoados. Jesus libera para Simão: Simão, quem mais foi perdoado? Mestre, Simão responde: aquele a quem devia mais. Disseste bem. Por quê? Quem ama muito, muito é perdoado.
Mas quem ama pouco, pouco é perdoado. Jesus, ele tira o foco de Simão. Por quê? Simão é alguém que gosta de criticar a atitude de uma pessoa pecadora. É por isso, irmãos, que nós não temos que criticar o irmão que quando chega está chorando, está ali no canto. Esse irmão só chora. Deixa ele chorar, porque as lágrimas dele Jesus está regando. Porque chega uma mulher lá de fora. O contexto aqui, Simão tinha que se alegrar, porque uma pecadora encontrou Jesus. Mas não, o olhar de Simão aqui era o quê? Um olhar de crítica. Um olhar, a qual não ficou feliz com aquela mulher que encontrou Jesus. Tomamos cuidado, irmão, para uma pessoa que chegou agora, nesse momento. Nós temos que abraçar, nós temos que fazer, não como Simão fez, e sim temos que se alegrar, porque esta alma, esta vida encontrou Jesus de Nazaré. Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, muitos dos seus pecados foram perdoados. Perceba que ela não tinha muito, ela tinha muito pecado, perdão, na verdade. Mas sendo que Cristo está falando: olha, o que você fez, passou. Sabe, o que você fez, passou. Muitos dos seus pecados foram perdoados. Eu posso lembrar Cristo quando Pedro acaba uma grande pesca, no Evangelho de Lucas capítulo 15, Jesus libera uma palavra, 5, perdão, Jesus libera uma palavra para Pedro, quando Pedro diz: mestre, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Jesus libera e fala: Pedro, de agora em diante, eu vou liberar uma palavra para o teu coração. Talvez você está aqui e se culpa pelo teu passado. Eu vim liberar para a tua vida, é de agora em diante. O que passou, é de agora em diante. Um novo quadro, um novo ciclo, uma nova história Deus tem para a sua vida. Fala com esse irmão que está do teu lado, diga para ele: é de agora em diante. É de agora em diante uma nova história. É de agora em diante um novo ciclo que Deus tem para a sua história. Irmãos, olha para cá. Eu já vou fechar porque é ceia. Passa-se um tempo, passa-se um período. Diz o texto que Lázaro adoece. Perceba, gente, Marta, suas irmãs, mandam um mensageiro mandar um recado para Jesus. E qual a mensagem é, Cássio? A mensagem é: está enfermo aquele a quem tu amas. Gente, isso aqui é poderoso. Isso aqui dá para a gente ficar aqui até amanhã falando. Está enfermo aquele que tu amas. Perceba que abrir a boca e dizer: eu amo o Senhor, é fácil, sim ou não? Eu amo Jesus, é ou não é fácil? Eu te amo, Deus, é fácil. Mas sendo que a mensagem que chega até Jesus é: está enfermo aquele a quem tu amas. Perceba, gente, ama, mas não livra da doença. Ama, mas não livra da luta. Ama, mas não livra da prova. Ama, mas não livra do vento. Ama, mas não livra das tempestades que a vida nos proporciona. Não pense você que só porque Ele te ame, Ele vai te colocar numa redoma de vidro e nada vai acontecer com você. Ele até te ama, mas não vai te livrar das lutas que a vida nos proporciona. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: porém eu vos digo, para que tenha paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus disse: Pai, eu os peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Ei, meu irmão, em cada dia de provação tem um livramento para a tua história. O que o diabo não sabe, que a provação para o crente é combustível para se fortalecer a intimidade com Deus. Então está aqui escrito: está enfermo aquele a quem tu amas. Perceba que Jó, irmãos, depois que passa por todo aquele vento, Jó lhe declara, no capítulo 42, versículo 2. Pode botar em mídia, por favor. Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos possa ser impedido. Deixa eu te falar uma coisa: se o negócio ficou feio para Jó, imagina para mim e para você, irmão. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Qual o testemunho de Jó, Cássio? Homem íntegro, reto, temente, e se desvia do mal. Irmão, se o negócio ficou sério para ele, imagina para mim e para você. Percebe, irmãos? Deus, Ele até te ama, mas sendo que
Ele não vai te livrar das lutas que a vida proporciona. Quando Cristo ouve esta mensagem, pastor Henrique, ele não se desespera, ele não entra em paranoia. Está escrito que ele fala: diga para elas que esta mensagem, que esta doença, perdão, não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Perceba que agora o mensageiro, ele está com uma mensagem na boca. Qual mensagem é, Cássio? Não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Quando ele retorna, quem estava doente já morreu. Aí eu te pergunto, a mensagem que o mensageiro está diga que não é para a morte, mas sendo que quem estava doente já morreu. Mas a mensagem que Cristo liberou, diga que não é para a morte, mas sendo que aos olhos humanos a morte já chegou. Mas a mensagem que Cristo liberou, diga que não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Eu tenho aprendido e tenho crido nessa palavra. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Por quê? Irmãos, mensageiro que é mensageiro, por mais que a mensagem seja dura, ele não pode alterá-la. Eu vou repetir: mensageiro que é mensageiro, por mais que a mensagem seja dura, ele não pode alterá-la. Você se lembra em 2 Samuel capítulo 12, quando Deus envia o profeta Natã na casa do rei Davi? Você se lembra? Natã, ele não chega acusando. Natã, ele chega com uma conversa com Davi, contando uma historinha. Havia um homem, Davi, que tinha muitas ovelhas, muitas, mas sendo que também tinha outro, que tinha só uma ovelha. Dessa ovelha esse homem cuidou, colocou no colo, deu de alimentar, ele amava essa ovelha. Mas sendo que vindo um viajante na casa daquele que tinha muitas ovelhas, ele podendo pegar das suas muitas ovelhas que tinha, não. O que ele faz? Ele vai na casa daquele que tinha só uma, pega essa ovelhinha, mata ela e dá para o viajante comer. Na hora, irmão, diz a Bíblia que o senso de justiça de Davi floresce, o senso de raiva dele floresce, que ele chega a falar: esse homem é digno de morte. Quando, irmão, foi pensar, a palavra já entrou que Davi nem viu. Perceba, irmão, quando a palavra é bem ajustada, ela é bem direcionada, o pecador, ele recebe, quando ele vê, a palavra já entrou. Quando ele vê, já percebeu: é comigo, é contigo, Davi. E diante, irmão, de uma situação dessa, o único caminho é o arrependimento. O único caminho é retroceder, é voltar atrás. Senhor, eu errei mesmo. E foi o que Davi fez. Ele se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Grava isso: por mais que a palavra seja dura, ela não pode ser alterada. João capítulo 6, perceba que o povo está atrás de Jesus, a multidão, por aquilo não que Jesus era, e sim por aquilo que Jesus podia dar. Chega um momento que Jesus curou, libertou, fez um monte de coisa. Ele pega, bora, senta todo mundo. Jesus começa, palavra, palavra, palavra. Sabe o que diz o texto? O texto diz que é tanta multidão, como discípulos também de Jesus, o que fazia? Estava indo embora. Aqui vai acontecer isso, pastor Henrique, prepara. Quando a palavra começar a ficar dura, não, pastor Henrique está duro demais. Não, vou ver uma igreja que se enquadre aos meus desejos. Eu vou ver uma igreja que já aconteceu isso, sim ou não? Acontece. Aí Jesus bota todo mundo, está indo para um lado, está indo para o outro. Ficou quem? Só os 12. Um dos 12 fala: mestre, a mensagem está dura, tá, sabe? A mensagem está difícil, todo mundo está indo embora. Está pensando que Jesus liga para a quantidade? Nunca ligou, só basta ter 2 ligados, conectado com ele, que a glória desce. Jesus vira para ele e diz: olha, vocês também não querem ir embora não? Pedro se levanta: mestre, João 6,68. Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Tu tá sem, diga para essa pessoa que está do teu lado, tu tá sem saída. A saída é Jesus. Ele declarou no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. Uou.
Por mais que a mensagem seja dura, quem quiser anotar, anote, ela não pode ser alterada. Se Deus te deu isso daí, carrega isso daí pelo resto da sua vida. Fale a verdade, prega a verdade, ensina a verdade, prega a palavra, que você vai ver que na hora até não pode fazer efeito, mas depois você vai ver, rapaz, devido você falou aquela verdade para mim, na hora eu não recebi não, mas depois eu entendi o propósito, eu entendi o projeto e mudei de vida para a glória de Deus. Sou testemunha vivo isso, irmão. Fui o primeiro a dar o passo na minha família, e hoje está quase todo mundo para a glória de Deus. Deus só quer usar um na brecha, só um que esteja posicionado, que Ele vai fazer maravilhas, grandes coisas para a glória de Deus. Porém, uma coisa também é clara: as irmãs agora, elas têm que receber isso, elas têm que aceitar isso. O que elas têm que aceitar, Cássio? Aceitar a mensagem. As irmãs agora, elas têm que crer naquilo, que acreditar na glória que elas estão ouvindo, ou crer naquilo que elas estão vendo. Por quê? A morte chegou aos seus olhos, mas sendo que a palavra não é para a morte, mas sendo que o que elas estão vendo é o que é morte. Então elas têm que tomar uma decisão nesse momento: crer naquilo que elas estão, ou acreditar na glória que elas estão ouvindo. Eu vim te dizer aqui nessa noite, você que decide em ficar com essa luta que você está vendo, mas você também que decide, se Ele não falou nada, espere a glória dele se manifestar. Tem pessoas que já deram laudo na situação, mas Cássio, o laudo é esse, a doença é essa, os meus olhos já estão vendo isso. Ei, se a glória dele não se manifestou, tranquiliza teu coração, tranquiliza a tua alma, porque se a glória dele não se manifestou, fica tranquilo, porque vai se manifestar em teu favor. Ô meu irmão, se a glória dele não se manifestou, o laudo é esse, a doença é essa, fica tranquilo, porque espere que uma sobrenatural vai acontecer para a sua vida. Quando Jesus escuta a mensagem, ele fica mais 2 dias aonde ele estava. Passado 4 dias, gente, diz o texto, que Marta o avista de longe. Quando ela chega diante de Jesus, ela fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que aqui eu concordo com Marta. Por que, Cássio? Porque a ausência de Jesus, ela traz morte. Mas levanta a tua mão que eu vou profetizar nessa noite. A presença dele traz vida. E eu quero profetizar sobre esta igreja. Se entrou alguém aqui morto nessa noite, a presença de Jesus está nesse ambiente. Jesus 3 vezes, irmãos, se declarou com a morte. A morte disse: Jairo, me dá sua filha. Ele foi lá e disse: mulher, menina, levante. A morte falou: viúva de Naim, me dá teu filho. Jesus chegou lá, tocou no esquife, e aquele menino, aleluia, ressuscitou. A morte na sexta-feira levou Jesus, mas no domingo Paulo declarou: morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está o teu aguilhão? Cristo não tem problema com a morte. Por quê, Cássio? Porque Ele é a vida. Eu vou mais fundo: Jesus não tem a ressurreição, Ele é a ressurreição. Aonde Ele chega, a morte tem que bater e retirar, e tem que falar: chegou aquele que dá vida, chegou aquele que ressuscita. Eu vou sair, porque Ele não tem a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Marta está com a mente presa a 2 momentos, a 2 tempos. Por quê? Ela pega e fala: Senhor, se o Senhor tivesse. Aí Cristo fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ela fala: eu sei, Senhor, que no último dia meu irmão há de ressurgir. Perceba que Marta, ela está presa a 2 momentos, a 2 fases, a 2 tempos na vida. Passado, se o Senhor tivesse. Futuro, no último dia Ele vai de ressurgir. Aí Cristo pega e libera para ela: Marta, eu sou, está no... Talvez você está aqui nessa noite e está falando: Cássio, olha, se fosse há 2 anos atrás até acontecia. Cássio, se for daqui a 5 anos, eu até sei que possa acontecer. Mas deixa eu liberar para o teu coração. Quem sabe, hoje, a tua história muda.
Quem sabe hoje você sai daqui com aquele que não, aleluia, perdeu uma guerra. Quem sabe hoje o teu quadro muda, a tua vida muda, a tua história muda para a glória de Deus. Eu sou, Marta. Eu sou quem, Cássio? Eu sou o Elohim. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Adonai. Eu sou o Jeová Sabaote. Ei, meu irmão, profetizo que você vai entrar na sua casa com aquele que resolve o problema. Oh, meu irmão, você não sairá daqui diferente. Você vai para casa com aquele que resolve os problemas. Aí ele libera uma palavra para Marta que muito me abençoou. Ele diz: Marta, perceba aqui, não é se você vê, é se tu crê. Tem gente que fala assim: quando acontecer, eu vou dar uma oferta de gratidão. Quando sair, eu vou fazer. Quando acontecer aquilo que eu estou pedindo há muito tempo, eu vou fazer. Mas eu vim te falar que nessa noite, você não precisa ver para você crer. Jesus, ele foi bem claro: quem crê. Perceba que não é tem que ver para fazer. Se você crê nessa noite, os milagres já vão sair daqui te acompanhando para a glória de Deus. Porque Hebreus 11:1 diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se veem. Está escrito assim? Então saia daqui nessa noite. Não espere acontecer para você fazer, e sim faça antes de acontecer. Porque quando você faz isso, você está profetizando sobre a sua vida. Eu não estou vendo nada. O mar está escuro, está tudo escuro, mas lá no fundo eu estou vendo que vai mudar, que vai acontecer, que vai sair. Oh, meu irmão, não vê para crer, e sim, creia primeiro para você ver. Diz o texto que passa-se um tempo, Marta manda chamar Maria, e pasme. Perceba que está escrito, irmão, Maria, está as 3 vezes que essa Maria ela é mencionada na Bíblia, pastor. Ela está adorando. Primeira coisa que Maria faz quando ela vê Jesus, está pensando que ela vai falar? Não, está escrito, se lançou aos seus pés. Maria está mandando um recado para Jesus aqui, para nós nessa noite. Sabe o que ela está falando? Mestre, o senhor se lembra quando o senhor foi na minha casa? No tempo da saúde? Eu te adorei lá. O senhor lembra quando a porta estava aberta? Eu te adorei lá também. O senhor lembra, Senhor, quando o Senhor liberou umas palavras para mim? Eu te adorei lá. Mas, Senhor, agora a morte bateu, eu estou te adorando também. A luta chegou, eu estou te adorando também. O laudo chegou, eu estou te adorando também. Sabe o que Maria nos ensina? O momento até mudou, mas a minha adoração não. Maria entendeu: o meu momento não pode mudar o meu relacionamento. Ei, meu irmão, estou pregando para pessoas aqui que já tiveram mais, já sorriram mais, já viveram dias poderosos. A fase até mudou, mas o seu momento não pode mudar. A fase até mudou, mas a tua adoração está intacta. Eu posso ver o diabo falando: ele não para não, ela não para não, ele não desiste não, ela não vai parar não. Eu fico pensando, mas irmão, ele não entende que a prova para o crente, a luta para o crente é combustível para aumentar ainda mais a nossa comunhão, o nosso relacionamento com aquele que nos prometeu. Aí Jesus libera uma palavra, indo para o final, ele fala: me mostra aonde ele está. Perceba, você acha que Jesus não sabia onde Cristo estava? Sabia. Sabe o que isso quer dizer? Ele quer saber aonde está aquilo que nos causa dor. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 5, está um homem há 38 anos querendo uma cura. Jesus, está escrito, e sabendo que havia há 38 anos esse homem parado. Qual era a maior necessidade desse homem? Receber a cura, sim ou não? Era. Mas Jesus chega para aquele homem e diz: evangelista Leandro, queres ser curado? Se ele sabe por que ele pergunta, porque ele não gosta de ser intruso nas nossas decisões. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante,
Mesma coisa. Está um cego de Jericó. Clama: Jesus, filho de Davi. Eu preguei isso daqui. Diz o texto que esse homem larga a capa, ele vai até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe por causa de que Jesus sempre pergunta: o que queres que eu te faça? Porque tem pessoas que diante de uma oportunidade, elas escolhem a opção errada. Esse homem é mendigo. Ele poderia escolher moeda. Ele é mendigo, ele poderia continuar mendigando. Mas sendo que ele seria um mendigo cego. Um rico, perdão, cego. Tem gente assim, diante da oportunidade, escolhe a opção errada. Então, o texto diz que lançando aos seus pés, ele diz: me leva onde ele está. Que leva ele lá, aonde ele está. Quando Jesus chega neste lugar, a primeira ordem que Jesus dá é o quê? Tirai. Deus nunca irá fazer coisas que eu e você tem que fazer. O que eu e você tem que fazer é nós que temos que fazer. Ressuscitar com Ele, mas tirar a pedra é comigo e contigo. Está pronto para ser usado por Deus e ficar no anonimato? Porque o texto não menciona o nome de quem tirou a pedra. O texto diz que tirai a pedra, tiraram a pedra. Eu profetizo que irá vir pessoas que nunca tocou no microfone, que nunca louvou, que tem a voz igual uma taquara rachada, mas vão te levar para um grande propósito. Pessoas que andam no anonimato, pessoas a qual não são vistas, mas elas vão pegar na tua mão e vão dizer: filho, vambora, vambora, o alvo é Cristo. Quando ele chega, tirar a pedra, tiram a pedra. Ele vai orar: Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas isso aqui é lindo, irmão. Falo isso por causa da multidão, creio que tu me enviaste. Aí ele dá um brado: Lázaro, saia para fora. Percebe, irmão? Morto ouve. Mas sendo que ele está dando um brado: Lázaro, saia para fora. Por favor, meu filho, coloca aí Evangelho de João, capítulo, Jesus, me fala a memória não, João 5:25. Mano, a igreja vai ler isso daqui, que isso aqui é poderoso. Eu não vou nem ler. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Já estou encerrando, pastor Henrique. Senão, porque quem cumpre horário sempre volta. João, capítulo 5, versículo 25. Lê aí, igreja, pode ler. Vem, pastor, vem. Se tem morto aqui nessa noite, a presença dele vai inundar este lugar. Se tem morto, vai sair daqui vivo, porque a voz dele não é a voz do Cássio, é a voz dele. Não é a voz do pastor Henrique, é a voz dele. Não é a voz do presbítero Sidney, é a voz dele. Não é a voz do evangelista Leandro, é a voz dele. Não é a voz dos obreiros, é a voz dele. Se tem gente morta, tô sentindo Deus aqui. Tá sentindo aí? Quando Jesus dá o brado, tô encerrando, pastor Henrique, por favor, me perdoe. Ah não, tem 11 minutos. Eu esqueço do relógio. Aqui na Ebenezer é chique. Quando Jesus dá o brado, irmão, isso aqui é poderoso. Por quê? Diz o texto que o sepulcro de Lázaro não é no alto. O sepulcro de Lázaro é embaixo. E tem alguém que estude mais? Depois você pergunta pro Leandro, que o Leandro é top. Eu tô acanhado aqui em pregar com a presença do Leandro. Meu Deus, Leandro aqui, pô, Leandro tá maluco. Leandro, pô, fica aqui como? Constrangido. Mas estou aprendendo contigo. Glória a Deus com Jesus. O texto diz, irmãos, se você buscar conhecimento, alguns estudiosos dizem que
até você chegar onde Jesus estava, no alto, você tem 15 degraus. Dizem, alguns estudiosos, que é 14, outros 15, outros dizem até 27, mas isso daqui não é o problema. Eu só sei que para Lázaro subir, ele tinha que passar por degraus. Mas sendo que o texto diz, você leu comigo, Lázaro está todo o quê? Todo enrolado, todo atado, pé, mão, olhos. Mas sendo que quando Lázaro ouve, Lázaro, diz o texto que Lázaro, ele sobe as escadas. E o texto não menciona Lázaro subindo assim as escadas. Aqui, ó. Não. O texto diz que Lázaro chegou. Lázaro, vem para fora. Aí eu olhando isso daqui, isso aqui é algo poderoso. Por quê? Que Lázaro chegou. Porque quem estava chamando Lázaro era o caminho. E quando o caminho te chama, ele garante seguir os seus passos. Quando o caminho te chama, ele garante que seus passos não irão vacilar. Ei, é o caminho que está te chamando. É o caminho que está te chamando e ele garante. Tem pessoas aqui que têm chamadas com Deus. Tem pessoas aqui que têm coisas com Deus. Tem situações com Deus e está com medo de avançar. Ei, é o caminho que te chama nessa noite. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se o caminho te chamar, pode ficar tranquilo, que ele vai garantir os seus passos. Vou tomar esporro não, vou tomar não. Vigiei. Diz a Bíblia que Lázaro agora ele sai. Mas sendo que, irmãos, estar vivo é tudo? Não, porque Lázaro está vivo, mas está todo enrolado. E amigo de Jesus não anda enrolado. Amigo de Jesus, ele manda desatar. Eu profetizo que é um desatar de Deus nessa noite. Levante a tua mão, família desatada. Ô meu irmão, empreendimento desatado, filho desatado, casamento desatado. Há um desatar de Deus aqui nessa noite. Eu profetizo nessa noite isso. Levanta a tua mão. Desata, desata, desata ele, desata ela, desata ele, desata ela, desata ele, desata, 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 desata. Receba essa palavra, desata. Há um desatar de Deus aqui nessa noite. Desata e deixai ir. Senta só um pouquinho que aqui eu encerro. Aqui eu encerro. O texto diz que Lázaro está vivo, mas está todo enrolado. Amigo de Jesus, entenda, eu profetizo que tu pode até ter começado 2024 enrolado, mas eu profetizo que 2025 você entra lá desatado. Você pode até ter começado na caminhada cristã enrolado, mas eu profetizo que é um desatar de Deus sobre a tua vida. Aí Jesus libera para encerrar. Ele diz: desatai e deixai ir. Perceba isso, que maturidade eu assumo enquanto ele está desenrolando a minha vida. Sabe? Enquanto ele está desenrolando a minha vida, alguém ora por mim, alguém me aconselha, alguém me busca até em casa. Mas depois que ele desenrolou minha vida, a ordem é: deixa aí, deixa viver as experiências. Não quer não? Eu já desenrolei a tua vida, mas tu não quer não? Viva então as experiências. E tem pessoas aqui nessa noite, coloque-se de pé, que Jesus diz para a tua vida: pode ir, eu estou desenrolando a tua vida, ó. Mas a ordem para a tua vida é: pode ir. Porque eu creio que já teve pessoas que te aconselharam, pessoas que já até oraram por você, pessoas que já te mostraram o caminho. Sabe o que Jesus está falando nessa noite? Chega, chega, deixa aí. Chega, chega, deixa aí. Deixa aí. Mas sendo
Isso aqui eu vou liberar para o Alan. Alan, no capítulo 12, tem uma mesa. Está escrito que está Jesus, está Lázaro, está Marta e está Maria. Porque quem sabe do rolo que saiu, sabe aonde tem que estar. Eu vou para o lugar da comunhão, eu vou para o lugar da adoração, eu vou para o lugar da busca. Quem sabe do rolo que saiu, irmão, ele não consegue viver assim, ó, sem esse ambiente aqui não. Porque ele sabe que foi desenrolado, ó, de uma tal maneira que estava fedendo, estava morto, mas a ordem foi desata e deixa ir, desata e deixa ir.